Uhum. Maria Madalena foi transformada em prostituta por um papa. Porque não há indícios, não há nada no texto bíblico que diga que ela era prostituta. Concordo. Mas por que ela foi transformada em prostituta? Qual é a função de Maria Madalena? Para que ela existe naquele texto? Todo personagem... vou citar para vocês Cortázar, hein? Falando sobre a funcionalidade de tudo que acontece no texto. Tudo que acontece no texto. Cada personagem... Se aparece uma arma em cima do aparador, aquela arma tem uma função. Se aparece uma pessoa na rua e essa pessoa vai ser descrita, aquela pessoa tem uma função. Qual é a função da Maria Madalena nesse texto? Nada é por acaso. Aula de narrativa 1.1. Se alguém colocou aquilo naquele texto, esse texto tem uma função. Ainda que ela não fosse uma prostituta, qual é a função da Maria Madalena aparecer naquele texto, naquele momento? A expressão bíblica é daquela que foi expulsa 7 demônios. É isso que está no texto. Uma mulher que tinha 7 demônios. Evangelhos são criações de seus autores. Todo texto é criação de seu autor. Todo texto, Do texto da batatinha quando nasce até o evangelho, todo texto é criação de seu autor. Aí exato. O autor, a gente pode debater se o autor é divino, se o autor é humano. Qual é a função daquela pessoa que está ali? Aquela de quem foram expulsos 7 demônios. Daquela que foram expulsos 7 demônios aos porcos que foi expulso uma legião. Cada um tem a sua função no texto. Qual é a função dessa mulher? Qual é a função das mulheres nos textos religiosos? Cada uma tem uma. Sobre os textos, quem redigiu e quando redigiu, eu leciono um curso Leituras do Novo Testamento. Quem quiser, é só ir nas minhas redes e fazer esse curso. A gente analisa texto por texto. Tá? Evangelho por evangelho. Isso aí não é novidade nenhuma, o cara vir aqui dizer que os evangelhos tem a intenção, são criações de seus autores. Isso aí qualquer um sabe. A grande questão qual o propósito dessas personagens? Quem botou? Se a gente sabe que são criações de alguém, por que aquela personagem está ali? Para fazer o quê? A grande questão é que as figuras femininas, bem como os endemoninhados nas narrativas dos evangelhos, estão em lugares, são de proveniências específicas, ou têm simbologias específicas, como a questão dos porcos, como a questão da região onde eles se encontravam, que era fora do território. Então, as funções, elas vão servir às estruturas de poder. Sempre. Porque as narrativas, por mais que sejam de comunidades que estavam resistindo, e aí tem toda uma questão sobre perseguição, que é um pouco anacrônica na questão dos textos dos evangelhos, vai querer se construir para justificar que eles eram as vítimas ali, construindo essas narrativas, quando não é verdade. Porque quem estava escrevendo tinha poder. A gente tem que lembrar que a escrita não era algo que todo mundo tinha acesso. Principalmente naquela época. Good vibes. A gente falando de mulheres endemoniadas, o Ricardo Alcântara manda good vibes. Adoro. Context. Maravilha, hein?